Iniciando. De que você vai entrando aí. Aleluia. Você vai entrando aí. Aleluia. Está pela página ou está Pela página. Imagem. Você não apareceu, né? Atualiza a página. Aleluia. Paz, irmãos. Estamos entrando aí. Ok. Compartilhe seus grupos aí. Amém, irmãos? Vamos entrando? À medida que você for entrando, vai compartilhando aí, vai clicando em compartilhar e comece a compartilhar nos seus grupos. Aleluia. Glória a Jesus. Compartilhe aí nos seus grupos aí. Você que está entrando. Karen, Edivanda. Márcio Luiz. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória. Vou esperar os irmãos entrarem aí, mais irmãos entrarem. Enquanto isso, nós estamos compartilhando aqui. Eu queria que você compartilhasse aí também. Beth. Glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo, irmãos. Estamos aguardando vocês aí. Tati. Paz, filha. Larissa. Está aqui, né? O Emerson está conosco, né? O presbítero Emerson, psicanalista. A gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre a área de depressão. A gente vai estar conversando um pouco. Nós vamos estar compartilhando um pouquinho sobre áreas, deficiências nesse período, né, Emerson, que nós estamos. Essa fase de pandemia, onde a ansiedade, onde as crises aumentam e a tendência é que, né, o quadro até piore, eu acredito. Nós temos paz, boa tarde a todos, né? Estamos aqui, uma satisfação enorme poder falar desse assunto muito global, né? Muito atualizado nos dias de hoje, que é a depressão, e tende, né, a aumentar muito mais, pastor Carlos, nesses tempos de pandemia, da questão clínica, psicológica. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, né? Depressão, sobre os três graves, as três fases mais graves, né? E de repente você vai se enquadrar dentro de um desses aí, e é uma vigilância para nós hoje, né? É uma vigilância para que a gente não entre em um quadro clínico depressivo, ou muitas vezes você já está num quadro depressivo e você de repente não consegue identificar isso. Então é muito importante esse papo hoje sobre depressão, que nós vamos estar atualizando, né, esse assunto. E nós temos uma evolução muito grande, irmãos, porque, pastor Carlos, antigamente falar sobre questão psicológica numa igreja era muito restrito, né? Então, se você falasse
Depressão, antigamente, não, tem que orar, é demônio, vai expulsar, tem que sair. E um dos quadros mais críticos que nós tivemos foi o aumento de suicídio, devido ao fechar desses assuntos tão importantes, psicológicos, e hoje, glória a Deus, né? Nós conseguimos quebrar esse tabu, estamos no nível crescente, e de falar sobre esse estado psicológico, sobre depressão, ansiedade, né, sobre síndrome do pensamento acelerado e outros assuntos mais, toque, em que hoje nós estamos aí tendo essa liberdade de falar. Então, glória a Deus por isso, nós chegamos a esse estágio e nós iremos hoje falar um pouquinho de depressão. Amém, glória a Jesus. Nós vamos orar, o pastor Elber está aqui conosco, né? Está online aqui, de Wanda, estou vendo algumas pessoas entrando aqui. Michael, beijo, meu querido. Joseli, Keis, Patrícia, Robert Paz, o Emerson está dando paz aqui. Paz, irmãos. André, líder de célula nosso lá também. Irmãos, é um tempo assim muito bom. Dai, né? Minha filhona lá de Friburgo, Larissa, a Márcia, eu estou falando aqui, irmãos, né? E assim, a gente vai estar aproveitando o máximo de tempo. Vamos orar agora, vamos estar falando com Deus nesse momento. Pai, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome e nós pedimos nesta hora, Espírito Santo, venha sobre nós, nos dê direção em cima de tudo que nós vamos falar, daquilo que vai ser tratado aqui. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga realmente a luz, a tua palavra, a revelação do teu Espírito, para que, Deus, as almas feridas, machucadas, Deus, que foram durante muito tempo aprisionadas, Deus, que possam estar surgindo luz aqui agora, Senhor, Pai, para clarear, para trazer entendimento, Pai, de muitas coisas, Senhor, daquilo que estão obscuras ainda aos nossos olhos, Senhor, aos olhos de muitos. Nós oramos a Ti nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Helena Branco, Márcia Dantas, Márcia Cruz, o povo está entrando. Joseli também está aí. Joseli. Igreja Bíblia Celeste do Lagomar, um abraço. Que bênção, glória. Pastor Alcinei lá. Que bom, dá um abraço ao seu pastor, em nome de Jesus. Paz, O Emerson, antes da gente entrar, você trabalha na área de psicanálise clínica. Isso, diz pra gente um pouquinho. Então, a gente tem hoje uma distinção de funções: psicanalista, psicólogo e psiquiatra, né? A diferença é o seguinte: o psiquiatra ele é dotado, né, ele é autorizado a medicação com um grau de remédios muito forte. Então, o psiquiatra ele faz a verificação, né, ele está autorizado a aplicar remédios controlados, como tarja preta, né, tarja vermelha, ele tem essa autorização. O psicólogo ele é hoje dotado também. A diferença do psicólogo para o psicanalista está na sua gestão de tempo, né, de graduação e também de terapias ocupacionais, né, terapias de métodos muito mais um pouco avançados do que o psicanalista. O psicanalista ele é responsável por identificar, né, doenças emocionais e trabalhar na terapia ocupacional, uma terapia mais à base de afirmações, terapia à base mais de autoafirmação, onde você vai ter um controle daquela situação e você vai trabalhar em cima disso, sem remédios de grau 1, grau 2, mais o termo de terapia do falar, terapia da escrita, terapia de progressão, de avanço. Então hoje o psicanalista ele tem a responsabilidade de fazer a avaliação e trabalhar numa terapia mais, vamos dizer, mais autoafirmação, sem remédios e à base de remédios naturais, que o psicanalista ele tem um conhecimento. Amém, muito bom. Porque na realidade a depressão ela é uma doença da alma. Como é que nós definimos a depressão hoje? Então, pastor, hoje nós estamos falando de depressão atual. Nós temos, segundo os dados, né, da OMS, que estudam muito, dados de neurocientistas que estão lá avançados, que tende que a depressão até 2030 seja, vamos dizer, hoje a depressão é o 4º ranking no mundo de doenças registradas. Então a gente tende a chegar até o 1º lugar de doenças ocupacionais, psicológicas, a depressão. A depressão ela tem 3 fatores muito importantes que nós temos que entender. Primeiro,
A depressão, ela tem um estado genético, hereditário. Então, vamos lá, uma pessoa que tem alguém da família, que tem um grau genético, né, parentesco, muito forte, que teve depressão no passado, ela tende, numa fase mais adulta, né, a desenvolver 86% a doença de depressão. Então, o primeiro grau, né, da depressão, ela é um grau de hereditariedade, é um grau onde vem de familiares, vem de estados geracionais. Então, a depressão, por isso que tem muita gente que chega em uma certa fase da vida, ele começa a ter os sintomas de depressão e ele não entende. Então, quando ele vai estudar, quando ele vai para uma avaliação, quando ele vai para um histórico, a gente vai ver que lá no passado, né, o avô, né, o avô, o tataravô, um grau de nível 1, teve depressão muito forte e aí agora está passando geracionalmente. Então, ou seja, ela é hereditária. O segundo grau de depressão, ela é um fator químico, biológico. Ela é o quê? Ela chega um certo tempo aonde você perde, né, a criação de substância como dopamina, serotonina, né, neurodopamina, e aí você fica em falta dessa reposição química e aí você acaba atribuindo a regulação do seu humor. Então ela é um fator químico, é perca de substância, você não produz mais aquilo, então você começa a ter uma indisposição, você começa a ter os sintomas maiores. Então ela tem um fator também, fator químico. A terceira, ela está relacionada hoje, que é uma dos maiores que nós temos, a traumas. Quando o corpo, né, quando o emocional, ele recebe uma carga muito grande de uma tristeza, a gente chama de choque térmico psicológico. Você entra em uma tristeza profunda, né, porque você teve uma perda muito grande, ou você teve um trauma. Por exemplo, pessoas que teve abusos, né, muito repentinos, teve um abuso psicológico, um abuso sexual, ele tende a ter depressão, porque ele teve uma tristeza, ele foi violado o seu direito, então ele entra em um colapso, né, dentro dele mesmo, a sua carga emocional. Então o trauma é um dos responsáveis hoje também pela depressão, porque você tem uma carga de tristeza muito grande, pastor, isso você não consegue controlar. Então ele tende a ter uma profunda tristeza muito grande. Só para esclarecer aqui depressão, tem muita gente que procura a gente falando assim: eu estou com tristeza, eu estou sentindo muito triste há muito tempo, eu estou depressivo. Não. A depressão, ela, para ter um diagnóstico mais certo, né, para você dizer, o meu quadro de tristeza, muitas das vezes, pode estar relacionado a uma perda. Por exemplo, você perdeu alguém há pouco tempo, então você entra numa perda, né? Você entra em um luto, então você entra numa tristeza, isso é normal. Agora, quando isso se torna depressão? Quando ele passa de mais de 4 semanas, quando você fica em mais de 4 semanas dentro de uma autoafirmação de tristeza muito grande, você tem que procurar ajuda, porque você pode desenvolver uma depressão. Você, né, a gente fala de bagunçar todos os sistemas psicológicos, neurotransmissores, e aí você entra em depressão. Então, tristeza tem que ser verificada, porque tristeza pode ser de uma perda ou de um término de um relacionamento. Então, não tem muito a ver, pastor, com depressão. Agora, quando passa de 4 semanas e começa a mudar um pouco da rotina, aí nós temos que verificar de fato se isso é depressão. A área emocional hoje já tem sido muito atacada, né? E uma das coisas que, quando a gente pega essa questão de depressão, ela pode ser controlada com o remédio, no caso ele seria um paliativo? Sim, a depressão hoje é mais tratada com remédio, né? O psiquiatra hoje, ele passam aí remédios fortíssimos, que chamam de tarja preta, remédio para controle de sono, remédio para controle alimentar. Mas eu não queria focar muito hoje no estado clínico, pastor. Nós queremos falar um pouco também do espiritual. Então, é por que eu quero que a gente entenda? Porque não é uma questão de extremismo. Sim. Né? Porque às vezes a gente entra na questão do extremismo de que só se resolve com remédio. Sim. E o que a gente quer colocar aqui, irmãos, é que existem quadros emocionais que afetam você. E que eu me lembro que Jesus, no caso da mulher encurvada, por exemplo, Jesus disse: há 18 anos essa mulher está assim, ou seja, 18 anos atrás aconteceu um fato, alguma coisa
que deixou ela daquele jeito. Sim. Né? Então, assim, o que a gente precisa identificar é que existem fatos que aconteceram e que tem gente que diz, eu não sei por que eu fiquei, mas podem ter fatos que aconteceram na sua história ou na questão hereditária de que você ficou assim. Então, isso são situações que a gente precisa começar a identificar. Acho que o primeiro passo é identificar. A pastora Elizia fala muito da questão eu queria dizer aqui perto. Levantar o histórico, né? Que ela é mais assim, vamos dizer, mais tem autoridade na área, né? Não é nossa, não é a minha nem parte, né? Sua e da Nizinha, eu acho assim isso. Assim, eu trato mais a área clínica, né? A gente sempre fala assim que existe a conotação espiritual, clínico, né? Então eu tô mais assim na graduação clínica. Mas de fato, irmãos, a questão da alma, né, no setor, dentro da questão de depressão, está relacionada também a esses traumas que acontecem. E a pastora trata muito na clínica da alma, trata muito nos cursinhos, né, quem está sempre acompanhando, sobre rejeição, sobre algumas coisas, sobre abusos sexuais. E eu estava esses dias falando com um psicólogo, e ele também é cristão, ele falando que ele recebe muito no seu consultório pessoas que tiveram abusos sexuais e desenvolveram, né, quadros agressivos de depressão, e não está relacionado muito, como eu te falei, o terceiro fator, que é traumas, eu acho que ele é mais envolvente do que o genético e o químico, porque o trauma, ele envolve o espiritual, ele envolve o físico. Então a gente tem que entender uma coisa, identificar o gatilho, né? A gente sempre fala do gatilho, para saber de fato, né, da onde está surgindo aquela reta da depressão. Então tem a ver também sim com a questão de traumas passados, tem a ver sim com a questão de comportamentos familiares do passado, onde você teve vamos dizer, a sua liberdade, a gente chama de fator de crescimento, foi rompido, e aí você acabou desenvolvendo uma fechadura, você fecha, e isso gera a depressão. Então eu acho que tem que ser tratado sim. O remédio clínico resolve, mas eu acho que na área espiritual nós precisamos ter atenção a isso, porque Jesus, ele quer curar a gente, e ele curou aquela mulher de 18 anos de um fator que ela teve, e Jesus, ele quer curar a gente, né, dessa questão de depressão. Eu tenho relatos de pessoas que foram curadas sem remédios através de uma oração, e hoje são curadas, são pregadores hoje que pregam também nessa área. A gente está num tempo muito do fast food, né, das coisas rápidas, sim. E quando as coisas não acontecem, nós nos frustramos. A área da alma é uma área muito extensa. Esses dias eu comecei a falar um pouco sobre a questão de Josué em Canaã, eu participei lá do seminário, fiquei 15 dias lá no COTE, a gente trouxe material de lá até sobre libertação inteligente, e nós chegamos à conclusão, até lá pelo COTE, que a gente fala assim, vamos falar de libertação, e parece que quando você fala de libertação, parece que você está falando de quem não é crente. E na realidade, as pessoas falam, mas tem crente que precisa ser liberto? Muito, a libertação é para crente. Né? A libertação ela é para crente, irmãos. A gente está mudando até alguns conceitos hoje com relação a isso, porque a pessoa precisa ser liberta, mas na realidade a libertação ela é para crente, porque a pessoa aceita Jesus, né? O espírito nasce de novo, mas a alma ela vem cheia de mazelas. Sim. Só para afirmar essa sua expressão, que, como eu falei, nós tínhamos um passado, um conceito de doenças da alma, a cura interior hoje, né, que é uma bênção para nossos dias, se tivesse sido trabalhado no passado, eu conheço muita gente que se suicidaram, muita gente que era uma bênção. O que acontecia, pastor? As pessoas vinham para a igreja, né? Elas entendiam que para ser cristão, elas tinham que ser transformadas por fora, a questão de algumas coisas como doutrinária, vestimenta, esse tipo de coisa. E quando se tratava, a pessoa vinha cheia de vestígio, né? Cheio de chagas, cheio de problemas emocionais, e não tinha esse assunto, não tinha esse abordamento do assunto. Então quando você chegava, o pastor dizia assim, pastor, eu estou sentindo algo diferente. Então isso era fechado, o pastor te repreendia. Eu me lembro uma certa vez que eu sofri de ansiedade, e eu fui procurar meu pastor, eu falei, pastor, estou sentindo isso. Ele dizia assim, rapaz, você está desviado, você precisa de Deus, está precisando de oração, de jejum. E não era isso. Então assim, a gente precisa identificar algumas coisas em nossa vida.
Então, a questão de libertação, Jesus disse, ó, conheceria a verdade e ela vos libertará. Nós entendemos que quando aceitamos Jesus, nós somos libertos automaticamente. Não. A verdade da libertação é toda vez que eu entro num lugar da verdade e ela me faz o quê? É um pacto, entender que eu preciso ser liberto daquilo. E é um processo de libertação que acontece em nós que somos cristãos. Então, conheceremos a verdade e ela vos libertará. Está dizendo o seguinte, que eu conheço a verdade hoje. Então, quanto mais intimidade que eu tenho com Deus, quanto mais relacionamento que eu tenho com Deus, quanto mais me aprofundo dentro, né, do relacionamento com Deus, eu vou descobrindo as verdades, que vai abrindo o nosso entendimento e de fato eu vou sendo liberto daquilo. Se fumava, automaticamente o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai te fazer você parar. Se você se prostituía, se você tem algum problema na área sexual, masturbação, algum tipo de problema, a verdade, quando você entra dentro dela, ela começa a trazer o quê? O temor. Aí você vai começando a ser liberto daquilo. Então, eu entendo que esse tempo hoje, a libertação, ela é para crente, irmãos, para cristão, né? Porque o ímpio, né, vamos dizer, a pessoa que está fora, né, desse enquadro de igreja, ela já está vivendo uma cegueira espiritual. Então, a libertação, pastor, como você falou, o pastor Cote fala muito isso, é para nós, é para pastores, obreiros, é para pessoas para serem libertos. Então, é um tema muito importante. Quando a gente entendeu, né, eu até comecei a fazer um pouco de um devocional sobre o livro de Josué, porque o livro de Josué, na visão do Cote, no período que nós estivemos lá, Canaã é como se representasse a nossa alma. Sim. Josué é a figura do Espírito Santo que vai conquistar os gigantes, destruir os gigantes que estão dentro de Canaã. E como Canaã é a nossa alma, então a gente se converte, aceita Jesus. O Espírito Santo, quando ele entra, ele começa a confrontar os gigantes que estão dentro de você. E assim, irmãos, uma das grandes áreas que a gente está falando sobre, né, deu só uma paradinha aqui, mas essa questão da depressão, por exemplo, é a doença do século, que tem atingido pessoas, e existem focos dela, principalmente nesse período da pandemia, nesse período que colocou as pessoas dentro de casa, isolamento, área financeira. Quando o emocional ele não é bem tratado, quando você não tem um emocional forte, quando ele é realmente confrontado e você não consegue, a tendência é você partir para a depressão. A gente tem visto casos, por exemplo, de que, né, pessoas têm sido mais tratadas nas questões, nos aconselhamentos, né, do que muitas vezes, aliás, o que eu quero dizer, tem tido mais resultados na área do aconselhamento que na área da medicação. Não que eu não estou colocando aqui a questão da não medicação, estou colocando que em alguns pontos a medicação ela seria um paliativo. Sim. Houve um foco que aconteceu, houve alguma coisa que aconteceu na sua vida que gerou isso. Sim, pastor, é muito interessante porque a gente, cristão mesmo, a gente entende muito, e eu tenho acompanhado, né, a pastora Nizinha, ela tem sido uma bênção nessa área, em que os resultados do aconselhamento, né, tem sido assim, muito mais produtivo do que você gastar um pouco mais com um psiquiatra. Não que o pastor falou assim, você está falando que remédio não é o caso. Sim, remédio é o caso. E a gente tem que tomar cuidado de falar isso. Porque senão daqui a pouco vai dizer, olha, largar o remédio que passou no pastor, o psicanalista dizendo, não é isso, irmãos. Existem quadros em que o remédio ele é produtivo, principalmente na questão quando existe o quadro químico, biológico, quando você tem a perda dessas substâncias, né, como serotonina, dopamina, neuroadrenalina. Quando você perde essa substância no corpo, o remédio é uma recomposição para que você continue tendo um bom sono, para que você continue tendo, né, esse gestor de humor. Agora, existem quadros, como o senhor falou, quadros depressivos, principalmente dos traumas, em que o aconselhamento da cura interior, ele tem muito mais resultado, né, do que você partir para o remédio. Por exemplo, hoje, o clínico geral, irmãos. O clínico geral, ele é um cara que ele é um clínico, ele vai fazer o quê? Você está sentindo lá, eu tenho uma dor no coração, isso, ele vai te encaminhar para onde? Ele é um direcionamento para a área que você está sentindo, vai te encaminhar para o cardiologista, né? E tem gente que chega para o clínico e fala assim, eu estou sentindo isso, aquilo, passa para mim isso, e às vezes ele vai passar um remédio para você, que o remédio vai piorar uma situação. Então, tem doenças, irmãos, emocionais, tratando da área emocional,
em que muitas das vezes está relacionada, e eu acho que é uma das maiores situações, a traumas infantis, a traumas que você enfrenta, a estresse acumulativo, a estresse crônico, a ansiedade crônica, a gatilhos emocionais, a neurotransmissores que estão, né, rompidos, e que uma conversa, eu falo, pastor, isso porque eu atendo, né, a gente tem nessa pandemia, estamos atendendo pessoas com problemas nessa pandemia, e uma conversa que você conversa com alguém, né, ela melhora. Então a terapia, muitas das vezes, uma conversa, ela resolve do que um remédio forte que você vai ficar sedativo. Então eu, né, como psicanalista cristão, sempre orientei, quando a gente identifica que é doença de traumas, eu sempre identifiquei uma orientação dentro da cura interior, porque eu acho que a produção daquela melhora vai ser muito melhor do que a questão do remédio, porque o remédio, ele pode tornar um viciado, né? Infelizmente, e tem gente que o quadro dele é um quadro simples, só que ele entende, pela psicomatização, pela somatização de problema, que ele precisa daquilo para sobreviver. Então, às vezes, dentro de um quadro de libertação, ele vai identificar o gatilho, que às vezes é lá atrás, é um trauma que ele sofreu, e vai ter muita melhora através da oração, aconselhamento. Então, eu aconselho muito a cura interior para doenças, tudo bem, irmãos, para enquadros de traumas. Amém, pastor? A gente já viveu o caso, inclusive, o vizinho tem até a situação disso aí, da área de às vezes sentar e você ouvir a pessoa, né? E só ouviu. E melhorou. Passou. E durante anos, a pessoa estava, né? A pastora Nezinha está... Então, assim, é casos que estavam assim durante anos e que ouviu, acho que foi 4 horas de tempo ouvindo. O caso da medicação é bom, né, falar bem disso, porque muitas das vezes a pessoa já faz uso, aí o organismo da pessoa já está acostumado. Isso. Então, nunca em nenhum aconselhamento antes de a pessoa não usar remédio, porque o corpo sofre, físico, né? A alma está bem, dali para frente, aí sim eu acho que o remédio começa a fazer o devido efeito, sim. E aí vai fazendo tal do desmame, né? Isso. Largando aos poucos. Mas se já faz uso do remédio a tempo, deve continuar até fazer o desmame, senão pode dar um revertério. A gente está fazendo aqui a afirmação, para não ficar aqui confuso, a pastora Nezinha fez uma boa colocação, que a gente não é contra o remédio. O remédio é é muito bom para quem sofre somente com a falta de recomposições, que são um quadro responsável pelo humor, pela alegria, pelo prazer. Então, serotonina, dopamina, dopamina, que são hormônios relacionados ao nosso funcionamento do corpo. Então, você não tem que largar o remédio, irmãos. Nós estamos falando aqui de casos em pessoas que não faz medicação, não foi nenhum psiquiatra, não foi nenhum psicólogo, conversou com nenhum psicanalista, e assim, numa conversa com ele, a gente identifica que está relacionado àquele estágio dele ali, às vezes por um trauma, né, pastora, por uma situação. Então aí nós aconselhamos uma conversa, identificar os gatilhos emocionais, né, pastora? Então é isso. Sendo algo recente, né, que ainda não entrou nada de medicamento, costuma resolver. Se já entrou, continue, tá? Seu psiquiatra, conversa com ele, né? O remédio não está fazendo efeito, procure procurá-lo. Sentiu, eu sempre falei, a pastora Nezinha, que o remédio, irmãos, ele tem uma duração de efeitos. Você não tomou o remédio agora e amanhã eu já estou curado, não. É um grado, e às vezes dura até 90 dias para começar a fazer um efeito. Só que os efeitos, às vezes, o efeito negativo do remédio... Os efeitos parece defeito, né? Os defeitos, né, pastora? Ele é um pouco que assustador. Então tem muita gente que larga a terapia através dos remédios por não suportar. Então, para você entender que o remédio ele tem uma duração até de 90 dias para começar a surgir os efeitos. Você vai sentir um efeito muito bom, mas primeiro você tem alguns efeitos de remédio que é um pouco meio assustador, mas está dentro do protocolo. O remédio, na realidade, né, eu tenho cuidado de falar isso aqui, e eu tenho situações, né, de pessoas próximas, né, que utilizam, e eu realmente não tenho, pelo contrário,
eu vi efeitos assim que trouxeram um controle muito grande depois que passaram a usar o remédio mesmo, né? E que assim é muito eficaz, né? Então você tem, mas em contrapartida você não deixa de identificar também, porque a gente trabalha com situações em que a área ela foi atingida por problemas lá atrás, por situações lá atrás. Não é uma questão física, não é uma questão do seu organismo, né? Mas de que você foi atingido por situações. E é nesse ponto assim que eu acho que a gente precisa tentar identificar com pessoas que foram feridas com palavras ou com situações, né? Existem quadros depressivos, por exemplo. Eu não sei se isso chama-se depressão, me ajuda se faz parte disso. Quando você tem a dificuldade de passar no lugar que te machucou. E cada vez que você lembra aquele fato, é aquele fato ali que te machucou, aquele fato que botou você para baixo, aquele fato que botou você dentro de casa, que você não consegue sair, sabe? Tudo que lembra daquilo ali, daquele fato ali. Isso é um caso que provocou uma depressão? Então, a gente falou do terceiro fator aqui que causa depressão, sobre traumas ou algo marcante, né? Por exemplo, quando eu falei aqui da perda de por exemplo, eu tenho conhecidos que entraram em depressão, eram totalmente saudáveis porque perderam os pais, um acidente de carro. Então, automaticamente, ele não esperava a notícia, né? E foi assim um choque. Então, quando você tem um choque emocional, quando você recebe uma carga de uma tristeza muito grande, você entra num quadro depressivo, né? E o trauma, ele pode sim desencadear uma depressão, só que você precisa fazer um histórico dele, porque muitas das vezes ele pode desencadear uma síndrome do pânico, né? Por exemplo, passar em um lugar onde por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu atendo e até uma das viagens que a gente faz numa discussão, ela trabalha lá no Petrobras e ela teve uma queda de avião, ela sobreviveu. Então ela tem hoje trauma, pânico de andar de ônibus ou lugar fechado. Então ela tem dificuldade de entrar, porque ela na hora é um automático. Ela entra naquele momento, ela lembra de tudo e ela entra em choque, começa a gritar. Então nesse caso se torna assim uma síndrome do pânico, se torna algo muito mais forte. A depressão, ela tem alguns sintomas, por exemplo, que eu queria citar aqui, que a gente tem que diferenciar um pouco. Uma das causas da depressão, um dos sintomas da depressão, ela é uma perca muito relevante, por exemplo, do seu humor. Então, por exemplo, tem gente que é normal na natureza, no desenvolvimento do organismo, pastor Inezinha, acordar bem e acordar mal. Isso faz parte do nosso emocional. Tem dia que você acorda cantando os passarinhos, diz, né, o ditado. E tem dias que você acorda, né, num nível de carga muito grande, estressante. Você não teve uma noite de sono boa, você teve um sono ruim, ou uma disfunção que você teve naquela hora, isso é normal. Mas quando aquilo se torna naturalmente extensivo, né, quando a sua quebra de humor e você começa a perder apetite naquilo que você mais gostava, então você se torna antissocial. A gente tem essa palavra antissocial. Então você começa a perder, começa a se isolar mais, né? Você começa por exemplo, a ter uma lerda, uma perca de neurotransmissores. Você começa a ter uma perca de atenção muito grande. Você começa a querer mais o seu quarto, mais lugares isolados. E isso a gente muitas das vezes que estão dentro de casa e na correria não percebemos. Então é uma quebra muito grande, pastor Inezinha, sabe? Assim, a pessoa quando está em estado depressivo, ela começa em um estágio, ela tem uma queda. A palavra depressão ela vem da geografia, porque a geografia trabalha com escalas. E na depressão a escala é quando você está num grau normal e ela cai muito superior para baixo, né? Ela desce muito aquilo que você é natural. Então ela muda a sua rotina. Aí você percebe uma pessoa que era sorridente e agora ela não sorri mais. Você percebe uma pessoa que ela gostava muito, sabe, de ir ao mercado, agora ela não quer mais, ela tem dificuldade de ir ao mercado. Então essas pessoas nós temos que tomar muito cuidado. E hoje, se você perguntar, dentro da casa de muitos cristãos, tem muita gente sofrendo, né, de estágio, de nível de depressão, do início de depressão.
porque ela teve um dos 3 fatores, o trauma, ou químico, né? Ou a gente chama genético, e ela vai desenvolver. Então, assim, o que é importante nesse momento? Procurar alguém da área, ou alguém que seja, né, da função, e levantar um histórico para identificar se aquela queda ela é natural, que ela faz parte do organismo, né? Se está amanhecendo bem, amanhecer mal, ou se aquilo ali está iniciando uma depressão. Porque tristeza, eu estou triste, estou depressivo. Não. A tristeza, quando passa de 4 semanas, aí sim, nós começamos a identificar que pode ser uma depressão. Mas eu estou triste hoje, eu estou triste amanhã, eu terminei o relacionamento, estou uma semana triste. É depressão? Não. Isso é tristeza. Mas passei de 4 semanas, eu começo a ter uma queda muito grande, pastor, naquilo que é as minhas vontades, naquilo que é meus desejos, o meu prazer, eu começo a ter uma queda muito grande, aí eu começo a ter uma luz acesa, pastorinzinha, que aquilo pode ser uma depressão. E o que fazer para identificar, porque a moda agora é a pessoa colocar um sorriso no rosto e vamos, que vida que segue, né? Sim. E daqui a pouco você vê a pessoa já no quadro de suicídio. Sim, então, um dos fatores da depressão é o pensamento suicida. Então, gente, eu quero dar um alerta para vocês aqui. Pais que têm crianças em casa, adolescente, se seu filho ou alguém da sua família começar a ter pensamentos, ou falar, ou até mesmo na escrita, ou até mesmo através de, vamos dizer, pesquisa, ele começa a ter uma paixão muito grande para quadros de terror, né? Então, assim, fique atento, não é frescura, gente, não é frescura, pastorinhozinha, porque nós temos 4 pessoas hoje que eles começam, né, a mostrar os primeiros sintomas, e a gente, por estar muito envolvido, a gente identifica. Então, uma adolescente que começa a escrever suicídio, aí ele começa a botar muita frase de morte, então está muito relacionado. Então, eu percebi, identifiquei isso, acendi o alerta. Pode sim, porque o suicídio hoje, ele vem da onde, pastorzinho? De um quadro inicial, se passa por um quadro médio, e se torna um quadro já avançado. Então o suicida hoje, como a gente sempre fala, ele não quer morrer, ele quer o quê? Mas ele quer parar de sentir dor, ele quer aliviar a dor. E o ser humano, pastor, ele é terrível para sentir dor, ninguém quer sentir dor. Então, assim, o suicida, o cara se matou porque ele queria aliviar a dor, mas todo suicida que vem de uma depressão aguda, ele já dá sinais antigamente. O problema é que nós estamos acelerados, tão ocupados, né, pastor e pastora Inizinha, que a gente não consegue identificar. Criança pode ter depressão? Pode, né? Então, assim, vamos estar atento hoje. Alguém na sua família começou a sentir sintomas, pesquisa, fique atento, né? Sonolência profunda. Não é a pessoa que dorme muito, não é aquela pessoa que dorme muito, pastora, porque ele já gosta de uma cama, mas pessoas que dormem muito e sentem muita indisposição, sabe? Ele perde aquilo que mais gostava, se oferece ele alguma coisa, ele perde o hábito, ele perde o paladar. Então você pode começar a preocupar que pode ter uma depressão. Eu tenho acompanhado uma pessoa, observando o status da pessoa, aí vira e mexe eu aciono, né? Está acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem, eu só achei engraçado esse meme ou essa frase, mas está constantemente a pessoa sempre dizendo que está bem e postando coisas depreciativas, sempre, muito depreciativo. Um quadro desse, a família provavelmente também não percebe porque a pessoa não expõe, né? Então, isso é um sinal. A pessoa não vai ficar o tempo todo postando coisa depressiva. Sim, assim, se está bem, né? Isso, pastora Inezinha, pastor Carlos, um dos fatores mais importantes que nós temos que estar atento hoje é que uma pessoa depressiva, ela pode sentir vergonha de se expor. Principalmente numa família onde existe uma tendência muito forte em não aceitar. Então, por isso, quando eu falo que você precisa ser aberto para você identificar. Uma pessoa que posta meme e você fala assim, que é isso? E ela está sempre... uma pessoa que tem depressão, ela esconde muitas coisas. E aí, ainda mais uma família onde tem dificuldade de entender aquela situação. Então, temos que ter muita atenção. Percebeu, memezinho,
morte, memezinho de hoje eu quero me matar. Preste atenção, essa pessoa pode sim estar em estado depressivo, e aí você só vai dar conta quando essa pessoa estiver em um grau muito pesado a ponto de se suicidar. Aí você começa a entender que depressão não é frescura, e depressão não é falta de Deus, tá, gente? A gente tem essa mania. Nunca fale para um depressivo isso, porque você pode estar matando ele. Então, procure ajuda, procure o seu pastor, procure alguém, ele vai te orientar, porque os pastores hoje, eles estão assim muito mais abertos, né, pastor Inizinho, para identificar, para entender e orientar. Graças a Deus, né? A gente não tem mais essa restrição. Porque isso hoje tem até subido nos púlpitos. Sim. Então, assim, o individualismo, por exemplo, né? Eu estou vendo que a pastora Gisele, ela colocou a verdade, depressão não é frescura, ela é bem presente no nosso tempo, paz, pastora. Então, assim, a gente tem estado num tempo de individualismo tão grande, né? Cada um, aquela história de cada um por si. Sim. Né? Começar a detectar hoje, e nos púlpitos, algum líder religioso dizer hoje, pessoal, eu estou com um problema de depressão, parece... Nossa, a igreja ela morre, né? Porque a gente vê, engraçado que a gente aprendeu a tratar isso, por exemplo, tratar o quê? Um exemplo, por exemplo, pessoa endemoniada, um crente endemoniado. E a gente se assustava na questão do crente endemoniado, dizendo, gente, mas um crente endemoniado, você quer ver uma coisa? A falta de perdão, por exemplo, vai chegar num nível que a pessoa vai pegar um demônio. Vai. Então, assim, a gente sempre diz que o grande problema não é a questão do demônio, a pessoa está depressiva, ela pegou o demônio. A gente tem que entender algumas coisas com relação a isso, porque na realidade a manifestação ela acontece por um lixo que está dentro de você. Sim, com certeza. Né? Então a gente precisa remover o lixo. Então, o quadro depressivo, por exemplo, subindo nos púlpitos, alcançando lideranças, alcançando pastores, e você vai olhar e vai dizer assim, gente, mas são áreas que a gente precisa começar a abrir a boca e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Né? É como você disse, 4 semanas, você percebeu 4 semanas, cara, que você não está bem, procura ajuda. Procura ajuda. Procura ajuda. Porque, irmãos, a gente está falando desse tema aqui, glória a Deus, nós temos essa liberdade, e você de repente está nos assistindo aí, né? Você pode colocar no seu comentário aí, se você está sentindo algum quadro desse, né? Nós estamos aqui à disposição para isso. Se você sente algum quadro desse, percebeu alguma coisa, coloque aí, a gente vai estar, né? Depois está te ajudando, orientando. Mas a gente precisa entender que todo quadro depressivo ele dá sinais. A ansiedade é um pouco diferente, né? Porque a ansiedade ela tá relacionada a uma crise. É uma crise que ela pode se tornar longa, mas ela é uma crise que é passageira. Ela vai se tornar, você vai ter uma crise na hora ali, então com alguns exercícios, com algumas coisas, algum remédio, você vai melhorar. Mas a depressão não, ela tende a entrar no quadro inicial e ela tende a chegar a um estágio de profunda morte, é o que a gente usa. Então, a gente precisa de fato olhar esse tema e dizer, uma pessoa que procurar você dizer assim, olha, eu sinto com depressão, você não tem que rejeitar essa pessoa, você não tem que dizer, meu Deus, mas a pessoa, agora, há pouco tempo, nós vimos isso no púlpito das nossas igrejas, nós tivemos agora, só o ano passado, tivemos 9 mortes de pastores por suicídio, e pastores assim, com uma vida financeira estável, pastores que com uma vida assim, ministerialmente de sucesso, mas tiveram depressão e não resistiram e vieram ao suicídio. Por quê? Porque muitas das vezes, quando você entra em quadro de suicídio, você tem vergonha pela posição que você tem. Né? Eu sou pastor, não posso ter depressão. Então, você não procura ajuda. E a pressão que você vive dentro de você, que é um conflito. Imagine, pastor, muda a sua rotina de pensamento, você luta com quadros emocionais muito fortes. E aí você acaba se tornando fraco. Então, percebeu, gente, que alguém está, vizinho, alguém na sua família, né, como a pastora citou aqui muito bem, colocou membros no status, colocou alguma coisa que está relacionada a frases de depressão, sabe? Não rejeite essa pessoa, oriente essa pessoa a procurar uma ajuda, que depressão, ela tem cura sim, depressão, ela tem como você, eu tenho pessoas que foram curadas, pastorzinho, de depressão, né? Então assim, nós precisamos nesses últimos dias,
identificar, porque tende, como eu te falei, até 2030, ser uma das doenças mais dentro do estado emocional, no primeiro tópico. Então, tende a ser a cada 10 pessoas, pastor Nezinha, 4 é depressão. Então, olha o nível que nós estamos chegando. Depressão não é frescura. A cada 10 pessoas, 4 é depressão. Então, você imagina, né? Se você for calcular isso aí, serão muita gente. E causas de suicídio tem aumentado muito. Só não pessoas que não são cristãos, lá dentro da igreja, por simples pastores, a não ter o conhecimento, a não ter o preparo, né, para poder orientar aquela pessoa, explicar aquela pessoa que é depressão, explicar aquela pessoa que depressão tem como ser tratado, ou até mesmo, pastor, identificar, como a pastora Nizinha faz. Às vezes a depressão está relacionada a um gatilho de um trauma, e aí você precisa curar disso. E eu tenho pessoas que foram curadas, né, de depressão através de cura interior, e que é uma bênção para os nossos dias. Agora, Nizinha, me diz uma coisa. Você às vezes cuida de pessoas. Tem tempo estipulado? Cura. Pra você ter um resultado. Depende muito da pessoa, das verdades da pessoa. No caso, igual essa pessoa que eu estou falando do status, por exemplo. É uma pessoa que tem resistência a aceitar que ela está naquele quadro. Sim. E se fecha para ajuda. E é quase impossível você conseguir algum resultado. Mas se a pessoa está aberta a se expor, rasgar a sua vida toda, colocar tudo para fora, porque às vezes você tem que ir muito fundo para descobrir um trauma. Às vezes foi uma coisa da infância que ficou apagado da mente da pessoa, isso só vai vir através de terapia ou auxílio do Espírito Santo. Então vai depender muito do caso e da abertura da pessoa. Aí vai lá que a pessoa descobre, igual a gente teve um caso na Clínica da Alma, que a pessoa descobriu que o carinho que o avô fazia não era carinho, era abuso. E agora para perdoar? Que a ficha caiu, ela não acredita que ele estava abusando de mim. E foi feio o negócio. E agora para liberar perdão? Porque se não liberar perdão, você não consegue sair daquele lugar. Isso. Aí ela, graças a Deus, estava naquele ambiente da clínica, liberou ele mesmo, se resolveu, graças a Deus, rompeu. Mas tem pessoas que vai chegar no trauma e não vai querer abrir o coração. Então, assim, depende de cada caso. Quanto mais rápido você está disposto a abrir, mais rasgar a vida, rasgar mesmo. Tem pessoas que a gente cuida. O único caso que foi muito prolongado pra gente foi aquele caso que a gente atendeu durante um ano. Mas também o resultado foi, né, nem tem palavra para dizer o que Deus fez nesse um ano, era muito lixo. Mas normalmente 4 ministrações, no máximo 2 meses no máximo, a pessoa já consegue. Você carrega um peso durante anos, e que se você rasgar, se você estiver disposto, é como você chegar no médico e você tem que tirar sua roupa diante do médico. Sim. Não, expor a nudez, se expor sua nudez. Isso. E outra coisa que eu quero aconselhar aqui, aproveitando a live, né, nós temos uma audiência muito grande aí, glória a Deus, o pessoal está participando, a importância dos pais nesse período em que identificar que o filho está em depressão, ou alguém, um irmão, está em depressão. É importante porque você precisa ter a conscientização que se o filho ele está em um estado depressivo, e você muitas vezes o pai não aceita, pastor Nizinho. Eu não aceito porque tem uma vida de oração, eu não aceito porque tem tudo, não falta nada para ele. Não, eu não aceito que esse menino entra em estado depressivo. Escute, né? A gente entende que isso não é questão de aceitação, é uma questão que você precisa agora mudar a sua consciência, né? O seu comportamento para salvar o seu filho. Porque muitos pais estão perdendo seus filhos por não aceitar essa doença. E muitas pessoas religiosas, eu quero aqui citar isso, pelo contexto espiritual, por achar que ele é um pastor e que ele tem uma grande relevância, que não aceita isso, não é questão de aceitação. É uma questão psicológica, como eu falei, é uma questão química, né? Então, assim, é uma questão que você precisa abraçar o seu filho nessa hora, você precisa, sabe, orientar eles, eu estou com você, eu estou contigo, nós vamos passar isso junto, você vai vencer isso, meu filho. Então, quando o filho encontra essa segurança, pastor Nizia, no pai, nós temos um grau de cura muito maior, porque ele vai se expor todas as vezes que ele tiver dificuldade. Então, nas crises, nos momentos, o pai vai estar com ele ali, e isso passa uma segurança.
Um dos consultórios hoje que você atende as pessoas, um dos piores problemas hoje, pastor Carlos, é que quando você vai entrevistar alguém com estado depressivo, pastor Inezinha, uma das coisas que eles mais citam é que eles estão sozinhos. Porque se falar para o pai e para a mãe, né, é capaz de gerar um problema. E o depressivo, ele quer se isolar e não quer criar problema para ninguém. É por isso que muitos procuram a morte, porque ele não quer mais ser um problema. Ele acha que a minha família está bem, tem um grau de financeiro muito bem. Eu vou ser um problema para minha família? Não, então eu prefiro morrer. Então a gente está perdendo muita gente. Muita gente. É o mesmo caso do suicídio de pastores, né? O cara Sim. tá sozinho, se ele fala para a igreja, me ajuda em oração, que eu tô depressiva, a igreja vai rachar. Então ele prefere muitas das vezes a morte do que viver com aquela tristeza profunda. Eu olho assim, a gente tem dois extremos, né? A da família, que às vezes não reconhece o fato, não aceita, né? E alguns religiosos que tudo é demônio. Isso aí. Então assim, vamos lidar porque esse é demônio, e põe a mão, ora para expulsar. E na realidade, né, é uma doença da alma. É uma doença da alma, né, que feriu a pessoa, que machucou a pessoa. Gente, quando a família entende, eu sei que assim, né, eu tive um psiquiatra lá em Belo Horizonte. Ele estava conversando comigo e falou assim: pastor, eu atendo muitos pastores. E cresceu muito. Cresceu muito. Eu falei assim: a minha área hoje, a maioria dos meus pacientes aqui são pastores. Mas não são pastores com situações frágeis. É perda de esposa. Porque a área pastoral, eu me lembro que um pastor amigo meu, quando eu fui operar, o médico falou assim, que o problema do coração, o médico perguntou assim: o que o senhor faz? Eu falei assim: eu sou pastor de padaria. Ele brincou assim comigo: você escolheu as duas coisas mais complicadas, né? Mas na realidade não são coisas que nós fazemos, é o que nós permitimos entrar dentro de nós, é aquele lixo que entra dentro da gente. Então, você hoje avaliar, até então, durante anos a gente lidou com crentes, agora nós estamos lidando com líderes, tem pastores, né? E não, irmãos, as pessoas colocam aqui, é verdade, não é frescura, não é. Tá? Se você começou a perceber esse sintoma, você precisa dar assistência. E um dos maiores segredos é quando a família abraça a pessoa. Isso acho que é e não só é o segredo, mas eu digo para mim que é um dos fatores maiores de cura. Quando você se sente abraçado, acolhido, principalmente na pandemia, né? Eu estou vendo o pessoal colocando ali que devido ao comércio, conta chegando, as pessoas entram em uma crise. E isso é um perigo. Nós estamos falando de pandemia, né? Nós tratamos isso aí também. Porque, por exemplo, a pessoa perguntou: mas como é que eu vou entrar? É você acordar de manhã cedo e você se alimentar desde o dia até a noite de gorduras, de comida pesada, feijoada, toicinho de porco. Come isso durante o dia todo. Chega à noite, acontece o quê, pastor Anizinho? Você entra numa digestiva assim, você entra num estado de saúde muito ruim. Você pode até muitas vezes morrer por isso, porque você acumulou muita gordura, você comeu muita coisa ruim. Mesmo não dá tempo de processar. Não dá tempo, né? Muita coisa gordurosa, muita coisa ruim. E nessa pandemia, as pessoas de fato, elas começam, nós estamos vendo hoje a internet tem sido uma bênção, mas também se não tiver um filtro, né? A televisão, e as pessoas estão vendo muita notícia de pandemia, disso, daquilo. Então o terror psicológico, né, o lixo psicológico, o terror psicológico, juntando, né, um problema que a pessoa tem, qual vai ser o pensamento dela? Esses dias uma pessoa me procurou que está perdendo tudo, é um empresário que está perdendo tudo, e ele entrou num estágio, está entrando num estágio onde ele está querendo morrer, está em depressão, pode iniciar um estado depressivo, mas nem toda, vamos lá, a pessoa muitas das vezes, ele quer matar a dor, e aí entra num quadro depressivo. Por quê? Porque a vergonha, eu sempre tive o nome a zelar, as pessoas sempre me viram muito certinho. Ele não aceita, diante de uma dificuldade, pastor Carlos, a se reciclar nessa dificuldade. Ele não aceita que eu posso, de repente, aqui, eu tenho aqui X, eu posso parcelar isso, eu posso se reinventar nessa pandemia. Então ele já tem um grau de vida, ele já tem uma situação há muitos anos. Então tem gente que vai, se a gente não tomar cuidado, vai procurar a morte na pandemia, porque ele se alimenta das notícias, ele vive um colapso emocional, ele já tem um problema emocional, ele já tem um problema financeiro, e ele não vai aguentar aquilo, e pior, ele se isola. O maior problema hoje das doenças emocionais, pastor Anizinho e pastor Carlos, é o isolamento, aonde você não confia em ninguém para poder se abrir. Então o conselho para você:
está sofrendo disso, procure seu pastor, procure alguém na sua confiança, se abra. Uma conversa, a gente fala que na terapia, a conversa, ela ajuda muito. Eu converso com pessoas que às vezes 5 minutos, como a pastora Nezinha sempre faz, o pastor Carlos sempre faz. Então procure ajuda, procure alguém, sabe, da sua família, alguém, amigo seu, e se abra, porque nesse tempo, irmãos, de pandemia, eu creio, né, eu quero aqui falar da área espiritual. Deus, Ele vai nos fazer reciclar algumas coisas, e na crise, né, a gente vai vencer isso, só que a gente precisa ter emocional muito preparado. Para isso, procure a ajuda de alguém, para que você consiga vencer isso. Olha só, é bom a pastora Gisele colocar isso aqui, olha, né? A família é essencial para a cura da depressão. Eu tive depressão, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Nesse processo, meu esposo e minha filha foram essenciais. Como são, irmãos? Olha, como assim, porque na realidade a pessoa se sente segura. Ela se sente segura. Ela tem alguém que ela pode compartilhar, uma base para compartilhar. Ela tem uma base para poder compartilhar. E a gente precisa entender que é o que a Nezinha falou, quanto mais você está disposto a ser curado, a ser tratado, isso ajuda muito. É verdade. Então você colocar na mesa, eu sempre cito naquela passagem de eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, né, eu cearei com ele, ele comigo. Eu sempre faço essa menção, eu gosto de fazer porque primeiro ele vem cear comigo, e ele vem cear comigo, o que eu vou colocar na mesa para ele? Vou botar todo o lixo que está aqui dentro. Isso. Eu vou me esvaziar, porque ele está vindo. Então assim, eu vou cear com ele. Eu coloco todo o lixo, me esvazio para ele. E ele pega para ele, né? Aí depois ele diz, agora você vai cear comigo. Isso. E aí ele vai colocar na mesa o que ele tem para você. Então, eu olho mais ou menos a gente lidando nessa área, exatamente isso aí. Quando você vem, você vai sentar com a Nizinha, você vai conversar com a Nizinha, ou com a gente, sei lá, você vai botar todo o lixo na mesa, tudo que está ali dentro. A gente vai identificar, a gente vai fazer um histórico, levantar esse histórico que você vai lançar, né, pastor? Isso é muito importante, se abrir. Até quando você vai no psiquiatra, você fazer um tratamento, existe uma conduta, a gente chama uma regra para tentar tirar tudo de você. Mas a primeira base de tudo é quando a pessoa decide, você está disposto a querer, está disposto a viver isso, está disposto a querer sair deste lugar. Porque não existe, por mais que você seja especializado dentro da área, sua pessoa ela não tem o primeiro passo de querer a ser liberto daquilo, a se curar daquilo, não adianta. Tem pessoas que, por exemplo, que precisa se abrir. A pastora Nezinha falou algo muito interessante. A pessoa chega para mim, vamos conversar aqui. Eu acho que o primeiro tema é, você está disposto a ser liberto disso? Porque você vai ter que se abrir, você vai ter que jogar para fora. Mexer na ferida. E mexer na ferida dói, irmãos. Abrir ferida. Você imagine, você vai ter que abrir aquela ferida, sentir a dor, né? Você vai ter que sentir aquela coisa, aquela dor. Mas é um tempo que agora, aquela ferida que você supostamente acha que está curada, mas ela só está ali oculta, né, pastor? Ela só está oculta, mas agora você vai abrir, vai jogar para fora, vai fazer uma limpeza mais profunda. Então, processo de cura, né, dentro da área psicológica, na área de libertação, só acontece quando a pessoa tem a disposição, o reconhecimento de falar, eu preciso ser transformado. Olha o que Oséias fala. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Ferir é exatamente isso. Você está ferido, por exemplo, você está com um problema no coração. Ele precisa abrir você, precisa fazer uma ferida em você, para entrar lá dentro e curar. Então, ele fez a ferida e ele ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. É o período de restabelecimento. Isso. Né? Que você tem um período de restabelecimento. E ao 3º dia, ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, assim, é um tempo de mexer na ferida, abrir sua ferida, curar você, tempo de restabelecer, e você vai viver diante dele. Você vai viver uma vida livre. Né? É um processo. É um processo. Essa palavra é um processo do que, tanto na área de libertação como na área clínica, a gente chama da psicanálise, ela entra muito profundamente na questão do passado, né? Porque a gente identifica que a maioria dos casos traumáticos, né, traumas são relacionados ao passado. Então, assim, tem pessoas que ela vive tanto o passado que ela não vive o presente e nem
tem perspectiva nenhuma para o futuro. Então, os maiores problemas hoje assintomáticos, né, dentro da área psicológica, são o passado, né? Então, assim, quando você junta o clínico com o espiritual, é tremendo o que Deus faz, porque, como eu falei, a área clínica você identifica, e às vezes, se for um quadro fisiológico, biológico, você vai tratar. Mas quando você identifica, eu estava conversando com um clínico e ele falando assim para mim, Emerson, o maior problema que nós temos aqui, as pessoas elas já chegam aqui já com o resultado da sua doença. Ela chega aqui na mesa, ó, doutor, eu tenho isso e aquilo, eu quero um remédio para isso. E aí ele é um clínico, vai passar um remédio para você, porque você... Só que porque tem muita gente que não aceita, pastora Inizinha, sabe? Tem muita gente que não aceita aquela doença. Então, assim, a gente precisa entender que nesse tempo, onde o estado de depressão está crescendo, nós precisamos aceitar. Primeira coisa, aceitar que nós estamos nesse quadro, né? Isso é o que eu queria falar aqui, eu esqueci de dizer. Então, um dos motivos para a cura da depressão, primeiro hoje, é ter um apoio, né, familiar. Nós temos relato disso, de pessoas da família que apoiaram. Segundo, né, a gente precisa aceitar que nós estamos nesse quadro e precisamos procurar ajuda, né? E terceiro, né, nós precisamos de fato seguir a terapia, ou seja lá o remédio, ou seja lá uma orientação espiritual. E eu creio que hoje a clínica, o estado clínico e o estado espiritual, pastor Carlos, pastor Inizinho, tem sido assim uma bênção. Eu acho que isso que vai produzir, eu não acho, eu tenho certeza, o que vai produzir daqui para frente muitas curas, sabe? Porque você lança o clínico e vem o espiritual, como diz a palavra, né? Então você lança o clínico, identifica. Então você vai identificar para a pessoa da área, olha, o problema dela está relacionado a isso. Então você vai identificar dentro da área da libertação e vai orar naquela área. E tem muitos quadros, acho que 40% dos quadros hoje, depressão, está relacionado muitas vezes pela não aceitação daquele estádio da doença. Então é muito importante, irmãos. Alguém perguntando ali, tem comida ou chás que melhora a depressão? Então, assim, a gente, dentro da área, não existe uma comida ou um chá que melhore. O que nós até ontem, na live da pastora falando de ansiedade, nós passamos alguns chás, camomila, né, que tem uns efeitos, erva cidreira, chás que são calmantes, né? O próprio extrato do maracujá. Mas não existe hoje, assim, comprovadamente, um chá. O remédio é mais eficiente no quadro de depressão. A ansiedade existe sim o chá, tratamento de chá que melhora muito, porque a ansiedade ela está num pico de crise. Agora a depressão não, ela é um estágio onde já rompe os neurotransmissores, então ela te toma, vamos separar, a ansiedade é um estado de crise, então, ou seja, ela te toma repetidamente. A depressão não, pastor Inizinho, ela te toma por completo, então isso aí já é mais diferente do que a ansiedade. Trazendo para o lado da libertação, praticamente todas as vezes que você vai ministrar alguém nesse quadro de depressão, né, de muita depressão, faz uso de remédio há muito tempo, quando o troço está bem cravado já, você vai orar, você vai se deparar com um espírito de morte. Sim. E manifesta. Normalmente manifesta. Quando manifesta violento, né? Mas às vezes a pessoa cai no chão e ela fica gelada como uma pedra. O espírito de morte realmente ele entra. Né? Tem as questões da área da saúde, mas o diabo se apropria desse sentimento de tristeza, de derrota e entra na vida da pessoa. Então, os dois lados estão sempre juntos. Não adianta você querer dizer, não, é só físico, vamos cuidar só o físico. Não, porque quem se apropria de sentimentos de tristeza, quer acabar com a sua vida, é o espírito da morte. Isso. Então, tem que orar e pôr as mãos e expulsar mesmo. É interessante a gente... Duas coisas que eu quero colocar aqui. Uma frasezinha que usa para a gente quebrar essa questão de que a pessoa... de que você está fazendo regressão, né? A gente até mudou a frase, né? Como é que usa a frase agora? Trazendo o passado para frente. Enfrentando o passado. Enfrentando, ou seja, colocando o passado de frente. Vamos voltar lá. Não, traz ele para frente. Daí você disser assim, não, vamos voltar lá atrás, Fernando. A pessoa deduz, vai ser uma regressão. Não, na realidade, você vai trazer aquele passado para frente. Então a gente mudou um pouquinho essa frase, porque havia um consenso, vocês fazem regressão. Não, a gente confronta a pessoa onde foi ferido.
né? Eu volto a citar o exemplo de Jesus. Essa é filha de Abraão e há 18 anos ela estava encurvada, ou seja, 18 anos atrás a filha de Abraão, ou seja, crente, né, numa forma de dizer, aconteceu aquilo, né? Então um fator é esse aí. O outro é exatamente essa questão de que da pessoa tem que clamar, eu vou ficar manifesto. Gente, o problema não é o demônio, ele é colateral, a questão é o lixo que está trazendo ele. Então, na realidade, durante anos nós nos preocupamos, vou entrevistar, vamos botar a mão, por que você está aqui, o que trouxe você aqui, sabe? A gente, irmãos, nós carregamos isso durante muito tempo, sabe? Chegou um ponto que nós entendemos o seguinte: ele não é o centro da atenção. Então você pega, a gente sempre falou isso, você tem um saco de lixo dentro de casa e deixou 4 dias ali, vai vir moscas. Essas moscas são os demônios. Isso. Aí você vai tocar as moscas e se você não tirar o lixo, elas vão voltar de novo. Então o papel é você remover o lixo, é você tirar, sabe? É você permitir, vai haver, que haja manifestação, que aconteça o que tem que acontecer, mas sim, que o lixo vai embora, sabe? Nós não nos assustamos, botou a mão na cabeça de alguém, de líderes, e que houve manifestação naquele líder ali. Nós não temos a preocupação com a manifestação. Nossa questão é tirar aquele lixo dali, né? O Adriel, meu filho, está participando aqui. Glória a Deus, Adriel. Né? O que fazer quando a pessoa fica viciada no remédio? Quando se torna uma dependência e, se não tomar, volta à depressão. Então, o remédio, todo psiquiatra que passa o remédio, pastor, ele tem um tempo de, a gente chama de estágio, né? Para poder controlar. Então, tem gente que é 6 meses, tem gente que é 1 ano. Então, assim, o remédio nunca foi feito para viciar. O remédio foi feito para controlar. Agora, quando você se torna, quando o remédio está se tornando uma dependência, eu oriento sempre você ir ao psiquiatra e orientá-lo. Olha, eu estou tornando dependente desse remédio. E existe como trocar? Por quê? Porque o seu organismo, vamos tratando do lado químico, o seu organismo, ele cria o hábito, né, daquele remédio. Então, ele acostuma nessa reposição. Por exemplo, criar um hábito. O que é criar um hábito? Quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz quando você levanta é escovar o dente. Por que você faz isso? Porque você criou um hábito durante muito tempo. Então, o remédio, ele tem um progresso. Então, dentro desse período, você vai avaliar, 6 meses. Você volta ao psiquiatra e vai dizer: olha, então esse remédio, como tem sido? Está melhorando? Olha, eu não estou me sentindo bem, não teve nenhum retorno, então eu estou me sentindo dependente dele. Então o psiquiatra ele vai tratar com outro remédio. Agora, eu parei de tomar o remédio, né? Estou melhor, estou bem, corro o risco de voltar novamente à depressão? Sim. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que tomam remédio durante um bom tempo. Por quê? Porque é falta de reposições, né? Serotonina, são questão orgânica. Agora, quando você está tornando um viciado, eu te recomendo você procurar o seu psiquiatra e orientá-lo. Olha, eu estou tornando viciado, eu não consigo dormir sem um remédio, não consigo sem isso, aquilo. Então, o remédio nunca foi criado para te tornar viciado. Ele foi feito para controlar e repor o que você precisa de fato do organismo. Agora, você corre o risco de voltar à depressão, sim, se aquele remédio. Porque também, vamos aqui, deixar bem claro, Adriel, que tem pessoas em que ele esconde muito. E quando ele vai ao psiquiatra, o psiquiatra faz uma entrevista com ele novamente depois do remédio, e às vezes pelo efeito do remédio que causa ele esconde, pastor. Aí então o psiquiatra vai estar sempre. E tem gente que ele tem medo de largar o remédio e não conseguir dormir mais. Então aí é uma questão de você esconder algumas verdades. Então, por exemplo, tem gente que tem medo, ele cria um pânico. Se eu largar o remédio, eu vou conseguir dormir novamente. Eu não quero ver mais aquilo que eu vivi no passado. Eu não quero ter mais perca de sono, eu quero dormir bem. Então tem essa questão também, André. Então assim, o psiquiatra, ele vai avaliar, mas você precisa ser bem claro a ele de fato o que está acontecendo com você nesse período. 6 meses de remédio, passou um remédio para você. Qual tem sido o sintoma? Surge defeito? Tem dormido bem? Tem. Então assim, tem gente que oculta isso para poder tomar o remédio mais vezes, principalmente para dormir, porque ele não quer sentir dor novamente, não quer sentir aquele estágio. Então,
você precisa ser bem claro a questão do remédio. Eu conheço uma pessoa que é interessante, ele pegou um remédio, não vou dizer o nome do remédio, pegou o remédio, tomava o remédio inteiro. Aí depois passou a dividir em 2, e diminuir, tá? Vou diminuir a dosagem do remédio. Aí dividiu em 4, tomando um 4, mas ele não consegue parar aquele pedacinho. Porque acontece, aí se torna um vício. Mas o vício, muitas das vezes, ele está, principalmente na área psicológica, pastor Carlos, pastor Nizinho, ele está relacionado à questão dos sintomas que você tem, por exemplo, da depressão. Por exemplo, você não quer mais perder noite de sono, você não quer mais, você quer viver bem, você quer estar na sociedade incluída, você não quer mais se tornar antissocial. Então, às vezes, o medo daquilo retornar novamente, então você se torna viciado no remédio, porque o remédio, ele te trouxe uma melhora. Só que você não confia, você não tem autoconfiança, se você parar aquele remédio... E nem fé, né? E nem fé. Aí vamos tratar a fé, né? Porque a pastora botou aqui a fé muito bem colocada. Você tem medo de largar aquele remédio e a fé de que você vai ser curado. Então, muita gente que está tomando remédio ainda, e às vezes o psiquiatra fala só não precisa mais, mas ele ainda está tomando por automedicação. Por quê? Porque ele tem medo, não tem fé de deixar de tomar aquele remédio e ele voltar a ter aquilo novamente. Então, a gente precisa conciliar isso, né? Ver se de fato você está com medo ou se você não quer voltar mais. Mas é por isso ser bem sincero sempre na entrevista com o seu psicólogo, psiquiatra, seja lá quem for, para você ter um avanço muito grande na sua cura. Amém. Irmãos, eu quero aqui agradecer o Emerson. Eu acho que essa é uma de muitas, né, que a gente vai estar falando sobre vários assuntos. Eu quero pedir perdão, que isso aqui, irmãos, surgiu assim, de uma hora para outra. Foi assim, foi, questão de menos de uma hora, eu acho. Menos de uma hora. Pedir perdão ao pastor Elber, né, que ele estaria e assim, aconteceu e eu, né, senti de pegar e fazer e fiz, atropelei processos, né. Quero aqui pedir perdão à equipe que monta junto comigo, Nizinho, o pessoal que monta junto comigo, que eu atropelei todo mundo aqui, né, me perdoe por isso aí. E veio assim algo que está no meu coração. Então o pastor Elber também está ouvindo, né? Me perdoa também, meu pastor, tá bom? Em nome de Jesus. É um assunto assim muito, muito importante que a gente deve estar falando mais vezes. A Nizinha tem tratado muito. Irmãos, a clínica e esse trabalho que a Nizinha tem feito aqui em segundas-feiras, nossa, tem mudado a história de muita gente, muitas pessoas. É uma área assim de dependência que as pessoas têm e que na realidade a gente precisa falar muito mais sobre isso, porque o diabo, é aquilo que a gente falou, o diabo na realidade ele se apropria do quadro, ele se aproveita do quadro. Sim. Ele se aproveita, isso é uma doença do diabo, ele se aproveita do momento frágil emocional que você está e ele entra por essa brecha. E coloca na nossa mente, coloca na mente, né, pastor? Ele trabalha, como a pastora falou, Nizinha falou que ele trabalha, né? Todo depressivo ele tem um quadro muito grande de morte, né? Um espírito da morte muito grande. E aí aproveita essa fragilidade emocional e aí entra, né? O inimigo ele entra aí trabalhando na mente, dizendo, né? Várias coisas, se apossando, se apropriando. E é por isso que é muito importante a clínica, o funcionamento clínico, mas o espiritual, porque os dois trabalhando tem um resultado muito grande. Amém. Amém. Está ali Edivanda, mas eu sei que é o pastor Elber. É o pastor Elber que está nos respondendo aí. Beijo, meu pastor, para você e para sua casa. Tá? Nós vamos orar, agradecer. Obrigado, meu Emerson. Não, obrigado. É um prazer. Tudo que precisar relacionado ao tema, ainda mais nesse tempo, né? Nós estamos à disposição para poder falar. Se tiver alguma dúvida, né, pastor? Nós estamos à disposição para isso. E glória a Deus, quero agradecer a minha igreja, meu pastor, meus pastores. Né? Para muitos não sabem, eu pertenço a essa igreja, né? Convidou alguém, não, já pertence a essa igreja. Nós somos hoje líder de célula ali no Lagomar e glória a Deus que aqui nós temos essa liberdade, né, de falar disso. E tem muita gente que se expressa na rede social ali e pessoas que estão precisando de ajuda. E o nosso foco aqui, irmãos, é poder ajudar e estar junto. Eu faço questão, irmão, de sentar e ouvir, né? Ouvir ele, ouvir Nizinha. São especialistas nessa área, né? Tem estudado para isso, tem trabalhado muito para isso. A gente tem um papel pastoral que é apacentar, mas nem tudo a gente é conhecedor, né? Então a gente tem que entender e reconhecer pessoas que têm um chamado nessa área e que são bons nisso. A gente
até entende, mas a gente procura direcionar mesmo. Então, hoje, assim, né, a Nizinha, ela tem mesmo direcionado essa área, feito os cursos, as clínicas, os encontros, tudo. E tem sido assim um tempo muito bom. A gente tem crescido muito. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer e muita gente para cuidar, né? Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Pai, nós te louvamos por esse tempo, nós te glorificamos. Sim, Deus. Obrigado, Pai, pela vida do Emerson, pela vida da Nizinha, Pai, pelos ouvintes. Pai, por aqueles que fizeram comentários e nós não conseguimos, Deus, respondê-los. Mas, Senhor, que o Teu Espírito os alcance. Eu glorifico o Teu nome, Pai, pela vida de cada um. Que o Senhor continue sustentando, Pai, nos dando força nesses dias. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e nós entendemos que o individualismo iria crescer nesse tempo, Pai, mas, Senhor, que nós sejamos a boca do Senhor nesse tempo, Deus, para proclamar liberdade aos cativos, Senhor, trazer liberdade àqueles que estão presos, algemados, que a igreja seja realmente, Pai, uma porta-voz nesse tempo do Senhor, Pai, para libertar, ser usado para libertar muitas pessoas através do nome e do sangue de Jesus. Nós oramos a Ti nesta hora, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, viu? Rica e abundantemente. Amanhã, né, nós teremos a live novamente às 14 horas, para a glória de Deus. Eu espero que você nos acompanhe, ok? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.